Mais de 1 milhão de cartas e pacotes passam pelo JFK todos os dias, tornando o aeroporto uma linha de frente no combate à crise de opioides nos Estados Unidos. Os policiais revisam imagens de raio-x do pacote e decidem quais devem ou não serem abertos para uma análise física. Desde 2016, uma das principais prioridades dos agentes de fronteira é impedir que o opioide fentanil ilegal entre no território americano. 50 vezes mais forte do que a heroína, a substância sintética é responsável por dezenas de milhares de overdoses fatais no país todos os anos. Com um mercado próspero na dark web, a droga chega em pó ou em comprimidos, como essas pílulas provenientes da Índia. Não é uma tarefa fácil interditar algo como o fentanil. Esse narcótico pode vir em quantidades muito pequenas na correspondência. Não é como heroína e cocaína, onde você lida com 5, 10, 20 quilos. Uma das novas apreensões foi em cartões musicais, que têm um pequeno mecanismo quando aberto para tocar. Havia entre 2 e 4 gramas escondidos em uma parte do envelope do cartão. Mesmo uma quantia ínfima pode ser mortal, por isso os agentes tiveram que se adaptar e usar tecnologia laser para evitar o contato com substâncias perigosas. Inclusive, as operações policiais transportam naloxona ou Narcan, medicamento usado para reverter quadros de overdose por opioides. O fentanil foi introduzido no mercado americano na década de 1960 como anestésico, mas no final dos anos 90, a superprescrição de analgésicos opioides disseminou o vício da substância pelo país, alimentando o mercado de drogas ilegais. O fentanil é totalmente composto de produtos químicos, o que torna o efeito muito mais rápido do que o da heroína, que ainda é 10 vezes mais cara. Essas características tornam a substância muito vantajosa para os traficantes, que vendem o opioide além de outros medicamentos. O usuário recebe o material dos revendedores, que dizem ser heroína, mas pode ser fenatil puro, ou mesmo uma substância semelhante ao fenatil. A pessoa que compra não tem ideia do que recebe. Às vezes, até os vendedores não sabem o que é. Prince talvez tenha sido a vítima mais famosa da droga. O cantor teve uma overdose em 2016 após tomar medicamentos com opioides, sem saber se era falsificado ou misturado com fentanil. A primeira aparição da substância no mercado americano remete à China. O país oriental ainda é a maior fonte de compostos químicos necessários para produzir o medicamento, mas desde 2005, a maior parte da produção se transferiu para o México. O agente especial da DEA, órgão de combate às drogas, Ray Donovan, passou anos rastreando o famoso traficante El Chapo. A organização dele, o cartel de Sinaloa, começou a adicionar fentanil à heroína por volta de 2011. A heroína deles, ou seja, a principal heroína que estava sendo produzida no México, não era tão forte quanto a colombiana. Eles queriam que fosse muito mais forte, por isso começaram a adicionar fentanil à heroína para fortalecê-la e mandar para os Estados Unidos. De acordo com o DEA, 1 quilo ilegal de fenatil pode gerar um lucro de $1,5 milhão nos Estados Unidos. As autoridades dizem que a maior parte atravessa os postos de controle já cortada e pronta para a venda nas ruas. Muitas vezes o traficante de drogas tem 100 quilos de heroína ou fentanil. Ele envia vários carros, espalha o risco e entende que se um veículo for pego, ainda há outros carros que podem passar. No ano passado, quase 1.000 quilos de fentanil e substâncias afins foram interceptadas, mas o fluxo é difícil de conter. Para Bridget Brennan, a esperança está em outra opção, na redução das prescrições de opioides. Tradicionalmente, a maioria das pessoas inicia o vício em opioides através das pílulas. Portanto, se pudermos fechar essa porta, nossa esperança é que menos pessoas se tornem viciadas, menos pessoas vão procurar heroína e fentanil ilegalmente. O presidente Donald Trump declarou a crise dos opioides uma emergência de saúde pública. Sob pressão, a China passou a classificar todas as formas de fentanil como substâncias controladas.
mas a produção ainda é legal e não deixa de chegar ao lucrativo mercado americano.